Boa noite, torcida colorada. Com grande prazer, eu, Juliano Barbosa, aqui com meu amigo Vitor Dalforno. A nossa live é um bate-papo descontraído, despretensioso. As pautas são meramente chutativas aqui. Perguntas são todas bem-vindas. Tudo que a gente puder responder para você, sócia colorada, vai facilitar para a gente agregar tema, agregar conteúdo. Eu acho que o Vitor começa nos apresentando quem é a Chapa 10 e o que a Chapa 10 pretende, o que a Chapa 10 defende. Boa noite, Juliano. Boa noite, torcedor e torcedora colorado. É um prazer estar aqui, né, e passar essa mensagem para vocês nesses últimos dias aí do nosso pleito, do dia 8, né, de dezembro agora, a nossa eleição para o presidente e a eleição para o conselho, onde nós da Chapa 10 estamos concorrendo. E a Chapa 10, ela é uma chapa que... São 3 movimentos que na eleição passada, 2016, fizemos juntos um percentual que poderíamos estar no conselho hoje, né, Juliano? Então, o Acorda Conselho, Sócio Deliberativo e o Movimento Sócio Independente Colorado, que eu faço parte, que surgiu em 2016, né, em junho de 2016, e naquele mesmo ano nós participamos da eleição. Né? Fomos criando esse grupo através da internet, através das mídias sociais, e nós montamos e formamos esse grupo, onde até as pessoas se surpreendem que a nossa nominata para a chapa, em 2016, ela foi através de sorteio. Então, uma coisa bem aberta para todos os torcedores e o pessoal que estava inscrito na chapa. Nós fizemos um sorteio dos 165 nomes para participar do pleito de 2016. Tu ficou em que número? Eu era o 9º. Estava na lista. Estava na lista porque entraria. Se tivesse a cláusula de barreira, eu estaria dentro, né? Mas várias pessoas que ficaram lá atrás continuam até hoje com a gente, né? E aí esse ano nós, através do Rodrigo Pescoço, que é um dos líderes do nosso movimento, que a gente fala líder porque foi o cara que idealizou isso, né? Fomos conversando com o pessoal do Sócio Deliberativo, com o pessoal do Acorda, e a gente defende as mesmas bandeiras, né? A gente defende as mesmas causas para o nosso Inter, né? Tanto é que às vezes quando eu coloco no Twitter ali que nós somos unidos por um mesmo propósito, que é o internacional, né? Então nós defendemos a legalidade, a transparência, a fiscalização, né? E dentro disso aí a gente está fazendo um trabalho bacana, mostrando ao torcedor como funciona o pleito, né? A eleição do Inter. Estamos conversando bastante com o sócio e com a sócia do interior, bastante também, que é para o pessoal entender o porquê de ter uma oposição dentro do Conselho Deliberativo. Não passar, não entregar entregar o Conselho direto para a situação, né? Ser maioria dentro do Conselho, porque basta ver o que aconteceu há alguns anos atrás, aí não muito longe, né? De não ter uma fiscalização dentro do Conselho Deliberativo. Então, dia 8, a gente pede, né, que o sócio, ele tem lá os 2 candidatos à presidência, o Marcelo Medeiros pela Chapa 1, o Luciano Davi pela Chapa 2, mas para uma fiscalização, para as coisas serem transparentes dentro do Internacional, a única chapa que pode quebrar esse sistema é a Chapa 10. O Vitor usou um termo oposição. A grande oposição que nós buscamos é a oposição à postura do Conselho. Esse termo oposição, ele me passa sempre uma conotação política. Ser oposição, muitas vezes, é uma postura oportunista, ser contrário a algo para buscar um resultado. Na verdade, deixa eu contextualizar, tá? Certo. É uma questão já bastante batida, mas eu acho importante contextualizar. A eleição do dia 8 são 2 votos. O associado primeiro vota para Conselho de Gestão, presidente, primeiro vice e segundo vice. Marcelo Medeiros buscando reeleição e Luciano Davi concorrendo como a oposição.
Dado este voto 01 ou 02, o associado vai dar o voto para o Conselho Deliberativo. São 4 chapas concorrendo. A chapa 01, que é a chapa do Marcelo Medeiros, a chapa 02 é a chapa do Luciano Davi, e a chapa 04 é a nossa, que é a chapa 10. Nós não apoiamos, nós estamos completamente desvinculados do processo quanto ao apoio de presidente. O presidente, o sócio vota em quem ele entender que tem melhor propostas. Os dois, tanto um quanto o outro, é óbvio que o Marcelo Medeiros busca reeleição, participa. O Luciano Davi já foi gestão outrora, então já mostrou serviços ao clube, então o associado vai poder escolher. O importante é no voto para o conselho, e aí eu chego na questão da oposição, a postura do conselho. O votar chapa 1 presidente, chapa 2 presidente é a mesma chapa para conselho. O conselho ele tem que ter uma composição difusa. O conselho tem que englobar pessoas de diferentes grupos, porque senão vira confraria. Senão as coisas vão à votação, certo? E são votadas de forma unicamente política. Porque são as pessoas que entram pelo mesmo grupo tendem a apoiar todas as proposições do presidente, do seu respectivo presidente. E a oposição à postura do conselho, que é o que eu digo, é um conselho independente. O conselho deliberativo é um órgão independente. O conselho, é muito importante o associado entender isso aí. O conselho deliberativo não é órgão vinculado à gestão. A gestão é a gestão, tem as vice-presidências, tem todos os diretores, tem toda a assessoria. O conselho deliberativo é o conselho deliberativo. São coisas que funcionam de forma autônoma, cada um tem a sua vida, cada um tem... o Conselho Deliberativo tem um regimento interno que estabelece deveres e direitos, e uma reunião do Conselho é uma solenidade, e como todo ato formal, ele tem regras, é a regra do jogo, certo? Portanto, esse voto cruzado, votar para a presidência e votar para um diferente para o Conselho Deliberativo, é uma maneira salutar de manter o clube ventilado, manter os debates abertos, certo? Porque aí essa é a função do conselho. O conselho, por essência, isso não acontece hoje no Inter, tem que fiscalizar. Exato. Certo? O empréstimo de 60 milhões que o Vitório Pífero pegou na gestão dele, ele não pegou porque ele quis, ele pegou porque o conselho aprovou. O contrato da Esporte Interativo que está sendo renovado, que agora está sendo questionado, foi assinado pelo presidente, mas com o aval do conselho. Portanto, o conselho, a importância do conselho é vital para que o clube seja auditado, seja fiscalizado. A frase que nós defendemos é antiga e é muito coerente. Quem executa não fiscaliza. Exato, bem dentro daquilo que nós estávamos lá no início falamos, né, Juliano? Porque a situação tendo a maioria dentro do conselho passa todas essas situações. Os empréstimos que foram feitos, o déficit que o Inter teve em 2017, né? A extensão de contratos com a televisão que prorrogou até 2024. Então, é importante. Isso foi uma pauta muito importante que o conselho deixou passar batido, com várias coisas que deveriam ter sido fomentadas, ventiladas e não foram. Exatamente. Porque a composição do conselho hoje beneficia o grupo que está gerindo a gestão, né? Beneficia a gestão. Então não é que quando a gente, o Juliano bem falou que a oposição é uma força de expressão que se use e não é uma situação meio que política, é que nós estaremos lá para fiscalizar. E quando a gente fala que a chapa 10 é a única chapa que pode quebrar esse sistema de continuismo, é porque nós temos um compromisso dentro da nossa chapa e com você, torcedor. Nós temos um compromisso que, se nós entrando para o Conselho Deliberativo, nós não aceitaremos nenhum tipo de cargo da gestão, porque nós estaremos lá para trabalhar em prol do Internacional. E a gente sabe que se tu entrar e tu fores convidado para a gestão, as coisas lá dentro modificam várias situações. A ver a chapa 4, né, povo do clube, que
em 2016 ele era totalmente oposição, e em 2017 ele desembarcou na gestão do Marcelo Medeiros, tendo alguns cargos como o Departamento Feminino, o Parque Gigante, ouvidoria. Então é isso que nós queremos, porque não adianta você estar dentro da gestão que você começa a ficar com problemas para fiscalizar. Então nós assumimos esse compromisso dentro nossos 3 grupos que compõem a Chapa 10, de que nós temos esse compromisso de não aceitar nenhum tipo de convite para a gestão. Nós vamos para dentro do Internacional, nós queremos ser conselheiros sim, nós somos torcedores, antes de tudo, antes de ser conselheiro, nós somos torcedores, né? Então, nós estamos na arquibancada, a gente escuta o que o torcedor fala, as reclamações que o torcedor nos coloca, e aí a gente hoje se candidata ao Conselho para quê? Para nós podermos fiscalizar, mostrar transparência, passar para você, torcedor, você, torcedora, o que está acontecendo dentro do Internacional, para nós não passarmos pelo que passamos nesses últimos anos, né? Tentarmos romper esse continuismo que tem do Internacional, que vem desde 2000, né? 2002, esse continuismo que troca a gestão, sai gestão, troca a gestão, e eles são sempre os mesmos, que só mudam de movimentos, mas todos já trabalharam juntos, e ali adiante eles tiveram algumas situações que romperam e foram montando seus grupos, mas têm o mesmo pensamento e a mesma maneira de gerir o clube. Sobre ser gestão, como eu sou conselheiro, mais de uma vez já me perguntaram, mas principalmente quando o clube estava na segunda divisão, mas se te chamarem, tu vai te negar para ajudar o clube? Seu amigo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser um bom... Vamos voltar, parênteses. O que faz o conselheiro, a conselheira, certo? O conselheiro, a conselheira vai... Todas as matérias importantes para o clube, votação de contas, previsão orçamentária, contratos, enfim, o conselheiro tem obrigações para analisar diversas matérias da vida do clube. O pessoal de vez em quando acha que vou chegar lá e vou falar de futebol. Não se fala de quase nada de futebol. É o que se menos fala. Existe uma reunião, se eu não me engano, do início do ano, para apresentar o planejamento de final do ano. E, claro, as conversas entre os conselheiros ali, mas a matéria do Conselho Deliberativo é uma matéria muito técnica. Envolve contrato, envolve balanço, balancete, número. É muito pontual isso. E isso demanda preparação, demanda estudo. E aí eu fecho meu parênteses e digo, tu ser um bom conselheiro, tu já ajuda muito o clube. Exatamente. Muito clube. Muito. Hoje em dia, eu me atrevo a dizer, respondendo as perguntas, tu te negaria a ajudar o clube? Não, eu ajudo bastante o clube dentro do que eu posso. Eu tento ser um bom conselheiro, e se dos 347, se eu não me engano, se todos tivessem esse mesmo propósito de ser um bom conselheiro, porque dá trabalho, é chato, é difícil, isso já é uma grande forma de ajudar o clube. Agora, ser gestão um dia, pode acontecer, não sei, sabe? Não sei nem se eu vou reeleger, se me renovar o mandato. Agora, adiante, as coisas fluindo, o clube tem que mudar as pessoas que administram um clube também. Novas lideranças têm que ser formadas. Exatamente. Isso é muito importante. O clube tem formado poucas lideranças. Poucas lideranças. O clube tem que ser mais plural, né? Eu acho. O clube tá muito fechado, são sempre os mesmos, tá entendendo? Tem muito torcedor que não entende a nossa briga pela acabar com a cláusula de barreira, porque a gente rompendo essa cláusula de barreira, a cláusula de barreira zero para as próximas eleições, né? O clube fica mais plural, né? Nós teremos mais associados, sendo conselheiros e tenham vontade, porque não é... As pessoas têm que entender que a gente não quer ser conselheiro porque supostamente as pessoas pensam que ser conselheiro dá um status dentro do clube. Não. Raciocínio. A gente tem que pensar que nós vamos entrar ali para trabalhar para o Inter,
para a nossa essência é o futebol, né? Que o clube ganhando títulos, a torcida acha maravilhoso, mas nem sempre o clube ganhando títulos ele está bem saudável. Nós temos que cuidar disso. O conselheiro que entra para trabalhar para o Internacional, ele vai cuidar disso, entendendo? Para o clube ser saudável, ser campeão saudável. O título esconde muitas vezes. O título esconde, exato. Nós sabemos disso. Então, a nossa briga, entre aspas, dentro do Conselho vai ser pela transparência, legalidade, vamos lutar pela eliminação da cláusula de barreira, porque o clube fica mais plural, o clube tem que emergir novas lideranças, tem pessoas boas dentro do Conselho que precisam crescer desabrochar dentro do Conselho, ter oportunidades, e pessoas que estão fora, que a gente conhece N colorados que teriam tranquilidade, com toda certeza, poder participar do Conselho do Internacional e ajudar o clube. Como o Juliano mesmo falaste, tu não ajuda o clube estando só na gestão, tu pode ajudar o clube sendo um bom conselheiro, fiscalizando, mostrando transparência, né? E lutando pela legalidade dentro do clube. Toda vez que se faz uma campanha política, a gente tenta fugir, a gente briga, a gente se esforça para fugir de alguns chavões, de fugir de algumas coisas. Por exemplo, a nossa base da nossa campanha, a legalidade, a transparência. As pessoas dizem, mas isso aí eu acabei de 2 meses atrás, ouvi isso aí. O que significa isso? Isso não é um discurso vazio, isso é uma prática, certo? O que é brigar pela legalidade? O clube tem um estatuto. O clube tem regimento interno do Conselho Deliberativo, regimento interno do Comitê de Ética, o clube tem normativas. Fora isso, é claro, o Brasil é um país com uma legislação imensa, há regras a serem cumpridas. E a nossa briga é para que essas regras sejam cumpridas, para que o clube seja um clube cumpridor de regras. Exemplo pontual. As reuniões do Conselho Deliberativo. Exatamente. Está no regimento interno que as reuniões devem ser transmitidas. E agora na última, penúltima... Nas últimas que foram. Que começaram a ser transmitidas. Isso é uma briga nossa. Isso, assim, concordar ou discordar. Tu concorda ou tu discorda? Não interessa concordar ou discordar. Claro. Isso é uma opinião tua. Mas exato. assim, tá na regra do jogo, tá no livrinho. O que vale é o que está ali, o regimento é o que tem, então tem que ser cumprido, isso é a legalidade. Né? Então, nós trabalhamos em cima disso aí. Eu acho que o clube, o Inter é gigante, o Inter é muito grande para passar as situações que passa, né? Então, eu acho que tornar o Internacional mais plural vai tornar o Inter mais saudável também. Eu acho que eu tenho certeza que o Inter, sendo mais plural, vai ter... o clube vai crescer, vai ter novas ideias. Eu acho que vão aparecer novas lideranças, que é interessante sair dos mesmos, né? Porque praticamente trabalham sempre na mesma batida de gestão, na mesma situação, difere pouca coisa, e nós não temos criado essas novas lideranças que estão para surgir, mas estão sempre sendo tolhidos pelo continuismo, né? E dentro da ideia do continuismo, muita gente se reelege mais por uma questão honorífica. Eu sou conselheiro, eu participo, eu costumo brincar isso aí. Quando tu não é, quando começa, até tu começar a participar disso aí, tu quer xingar, sei lá, presidente, vice de futebol, que são as exato. Pessoas mais afeitas do dia a dia. Tu diz, o fulano é aquele filho disso, filho daquilo, aquela coisa. Exato. Se eu vou pegar o fulano, se ele dia ele vai me ouvir. O fulano, o presidente, o vice de futebol, eles estão passando na tua frente. Eles estão ali. E eles estão chegando sem segurança, eles estão chegando suave na nave, como a gurizada diz. Então, eles estão ao teu alcance ali. O clube tem que estar, o conselho... Certo? O conselho ele tem que ser acessível justamente para que as pessoas possam dar essa contribuição, para que as pessoas acessem esse mundinho político do clube. Que muitas vezes as pessoas de vez em quando tendem a se interessar pouco, principalmente em boas fases, como a de agora. Agora sim, ok, há uma boa fase, vírgula. Nós tivemos um déficit orçamentário muito grande no exercício anterior e
prestem atenção, o nosso déficit vai ser muito grande, de novo esse exercício, certo? Os que vão entrar agora, os conselheiros que vão entrar, que tomam posse, que são eleitos agora na Assembleia Geral, já participam de uma votação fundamental em dezembro, que é a proposta orçamentária do ano seguinte. Do ano seguinte. Onde o clube apresenta uma previsão de orçamento, de receita, de arrecadação. E essa previsão orçamentária vai ser, aí eu volto para a legalidade, vai ser a regra do clube para o ano que vem. O clube vai ter que andar dentro dessa linha. É claro que todos queremos que se aumente isso. Exatamente. Vertiginosamente. Mas o aumentar vertiginosamente também não é por uma vender jogador por... Tu pode trabalhar com esses números, daqui um pouco vendendo Rodrigo Dourado por 5 milhões de dólares, um jogador que tem valor de mercado muito maior. Muito maior, então, exatamente. Daqui a pouco chega no roda de exercício, tu bateu o exercício, mas não é um número não é um número negocialmente equivalente, proporcional à grandeza do clube. Claro. E dentro da legalidade que a gente fala que é votado o orçamento para o ano seguinte, aí entra aquilo que a gente sempre conversa, que é onde tem a maioria da situação no Conselho, acontece o que aconteceu em 2015 e o que aconteceu no ano seguinte, 2017. 2015 foi pedido pelo ex-presidente Pífero, né, uma suplementação orçamentária em dezembro, né, no final do ano, no apagar das luzes, de 59 milhões. Né? E o ano passado, o nosso atual presidente, Marcelo Medeiros, também em dezembro, na finaleira ali do ano, foi pedido uma suplementação orçamentária, onde nós terminamos o ano de 2017 com um déficit de 62 milhões. Entendeu? Então aí entra o trabalho do conselheiro de fiscalizar e estar lá cuidando disso aí dentro do Internacional, porque se nós lá atrás tivéssemos cuidado disso, os conselheiros tivessem cuidado disso, muito importante. tá vendo? Nós não teríamos esse problema. 2015, o Vitório Pífero assina um contrato de televisão e ele recebe toda a receita, praticamente toda a receita até 2024, antecipa essa receita. Quer dizer, você está onerando o clube hoje. Tá vendo? Só que o que acontece? A gestão seguinte, em vez de começar a fazer uma situação de cuidar financeiramente do clube, nós gastamos praticamente 8 vezes mais que o América Mineiro gastou para ser campeão da Série B. E foi nesse episódio do televisionamento, foi bem... Sempre existe, há bastante tempo existe uma divergência técnica sobre luvas, porque o clube recebeu uma quantia bastante grande de luvas e a dúvida era, luvas é adiantamento de receita ou não? E nessa mesma reunião que foi aprovado o contrato, a assinatura do contrato, também foi fixada... recebeu Opa, desculpa. E já foi fixada como premissa no Conselho que luvas não é antecipação de receita. Exatamente. Esses precedentes, e inclusive depois eu relato outra situação também, eu digo, o que vai ser votado no Conselho, as pessoas têm que ter bastante discernimento para entender que geram precedentes. Exato. Isso é um precedente. Então nós já sabemos que no Internacional, luvas não é antecipação de receita. Tá bem, existe uma limitação estatutária para o período, mas assim, independente disso, me parece, aliás, eu votei contra isso também, porque eu acho que cada presidente tem que trabalhar com o seu exercício. O exercício dele é de 2 anos, portanto ele vai adiantar no máximo a receita do exercício dele. Exercício dele, não pode antecipar como foi antecipado em 2024. Vira uma bola de neve. Exato, aí exato. Trocou a gestão, pra gente que entra vai estar sempre jogando em cima do outro. Então quem entra sempre já com a famosa perna de anão, né? Porque já não entra com aquela receita inteira. Então, de novo, é a questão da legalidade. O clube não pode deixar passar. O Conselho Deliberativo não podia ter deixado passar isso. Mas ele só passou porque a maioria... Porque a composição favorece... Exatamente, favorece a gestão. Então, quando chega nessa parte de votação,
A maioria sendo da gestão vai votar a favor e atropela a legalidade, atropela o estatuto e o clube, né, vai ficando com um déficit muito grande que uma hora a conta vai pagar. Essa conta vai ser paga a qualquer momento. Então, a gente tem que ter esse cuidado, nós precisamos ter esse cuidado. O torcedor tem que ter esse cuidado também, porque o torcedor, ele é o corresponsável, vamos colocar assim, né? Porque ele elege, é ele que coloca lá os conselheiros que vão trabalhar por ele, vão cuidar do Inter por ele, porque ele paga mensalidade, ele vai a jogos, ele compra a camiseta do clube na loja oficial, ele compra produtos do clube. Isso tudo gera receita para o Internacional e os conselheiros estão lá para fiscalizar o gasto que o clube tem. Essa receita que o torcedor... Então o torcedor ele é responsável também por isso, porque ele tem que entender que sempre não dá para dar maioria, dar o voto da maioria do conselho para a gestão. Porque o que acontece? Tudo passa e tudo é atropelado. Vira confraria? Vira confraria, lógico, com certeza. Isso não tem por onde. Então nós temos que ter esse cuidado e por isso que a gente pede para conversa, estamos conversando e toda hora a gente fala para o torcedor, a torcedora, vai votar? O chapa 1, chapa 2 para presidente, tu tem 4 opções para votar para o conselho, mas a única chapa que não tem, né, ligação nenhuma com gestão atual, gestão que passou, é a chapa 10. Então, por isso que nós pedimos para você, torcedor, ter isso em mente. Chapa 10, a chapa que tem total liberdade de quebrar o sistema que tem dentro do continuismo que tem dentro do Internacional hoje. E até puxando um pouco a brasa, porque nós já temos um capital político que podemos... Do acordo com o conselho já temos conselheiros. O único que não tem da assinatura é o pessoal do SIC, que se tudo der certo, terá também. Estaremos lá, se tudo der certo. Então construirão seu próprio capital político, mas entre o capital político das coisas que o acordo conselho brigou, o que é o acordo conselho? É um grupo, não é um movimento, não tem organicidade nenhuma, é um grupo de conselheiros independentes. Cada é um por todos e cada um por si, resumindo. Só que isso não impede que em determinadas pautas nós sentamos, conversamos, fazemos alguns trabalhos conjuntos e dentre o nosso capital político nós temos algumas coisas bem importantes para a estrutura do clube, certo? Me parece que a principal delas, quando veio a legislação do Profut, nós fizemos um longo trabalho, um longo parecer, disponibilizamos para o conselho, porque é um momento fundamental para o clube. Essa alteração de legislação cria diversos procedimentos novos, é um regramento que muda vertiginosamente a condução do futebol e tentamos fazer a nossa parte para que o clube pudesse, enfim, de alguma forma ajudar para que o clube pudesse, o mais rápido possível, se enquadrar. Acho que o clube vem trabalhando com bastante lucidez, certo? Acho que o Internacional, comparado com outras agremiações, ainda, com todas as críticas que eu tenho, ainda é um clube, principalmente na administração do Marcelo Medeiros, buscou readequar procedimentos da gestão anterior, que foi uma gestão desastrosa. Desastrosa. Foi uma gestão muito ruim, em termos de campo, fora de campo, mas vamos lá, não foi surpresa. Quem achar que aquilo nunca poderia ter acontecido, essa gestão, eu brinco também, minha mãe não gosta de dizer isso. Eu digo, é a gestão 2002, 2018. Eu disse, mas aí tu bota todo mundo no mesmo saco. Eu disse, não é assim. Mas o histórico, né? Começou em 2002. Exatamente. Eles vêm se alternando, essas pessoas vêm se alternando no poder desde então. Vejam bem, façam um parênteses, de vez em quando o que a gente fala tem que falar mais, tem que explicar mais. Eu não estou dizendo que a gestão atual do Marcelo Medeiros tenha ligação com a gestão do Vitória Piffer. Só estou dizendo que, em dado momento, pessoas da gestão do Marcelo Medeiros estiveram juntos. Começou lá em 99, né?
Lá na eleição de 99, Fernando Carvalho concorria contra o Jarbas Lima. E o Marcelo Medeiros foi o segundo vice-eleito da chapa de Fernando Carvalho. Pô, tu é velho. Então, sim, a gente vai dar uma olhada aí, então tem isso. Então, a gente sabe que a gestão do Fernando Carvalho começou em 2002, vem até 2018, né, que a gente sempre fala sobre isso, mas em 99 eles já trabalhavam juntos, né? O MIG era o movimento, né, que estava integrando todos esses vamos botar os caciques, né? Os caciques grandes que tem aí, né? Já em 99 eles já estavam juntos, tanto é que o presidente de honra do MIG até algum tempo atrás era o Vitório Pífero, né? Então, isso vem de longa data, por isso que a gente coloca, como a tua mãe não gosta, né, da gestão 2002, 2018, mas eles vêm trabalhando junto há bastante tempo, tiveram um período... Teve a apoteose dessa gestão, lógico. Foi uma apoteótica. Mas se perderam no meio do caminho, exatamente, né? Se perderam no meio do caminho. O poder é aquele assim, tu quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Dê poder a ela. Então aí acontece essa situação, o Internacional teve realmente o ápice, que nós fomos pouco tempo campeão da Libertadores 2006, 2010, campeão mundial, estivemos de novo na iminência de disputar um título mundial, infelizmente tivemos aquele revés, mas isso acontece. E depois de 2010 para cá, o clube parece que regrediu no pensamento de fazer... Que nem cola de cavalo, só para baixo. Só para baixo, exato, porque houve um rompimento, né, dos caciques que trabalhavam dentro e trouxeram o Internacional a um patamar elevado. A gente não pode esconder isso. Não, de forma alguma, isso o tem que clube ser deu um pulo de patamar assim incrível até 2010. Só que de 2010 para cá, a coisa ficou vultuosa, a coisa ficou muito... começou a ter muitos problemas dentro do clube, dos caciques, né, pelo poder. E hoje se briga pelo poder até hoje. Então, vamos lá. Tivemos o episódio de 2010, o clube estava disputando um Mundial e estávamos quebrando as arquibancadas do clube no momento que ainda estava numa transição de um contrato, né, para a reconstrução, a renovação do Beira-Rio. Então, ali que de 2010 para cá começou a dar esse problema e o poder vai acontecendo e as pessoas começam a brigar entre si e o clube foi meio que largado, foi meio escanteado de cuidarem do clube, cuidaram somente do poder de estar no clube. Estar no clube, essa é uma boa terminologia. Então a briga do pessoal não foi para estar pelo bem do Internacional, foi pelo poder de ser o poderoso. Podemos nos remeter ao tempo dos otomanos, né? Que é o poder otomano que tomava conta ali, aquele grupo, e onde a gente fala que em 99 começou, onde se quebrou, né? Na década de 90, eu acho que foi. Era que ali, isso, nossa, exatamente, na televisão, inclusive, em programas de televisão teve. Então é isso, então acho que o poder faz com que as pessoas briguem muito mais pelo poder do clube do que para ajudar o clube. Então, o que a gente sempre conversa, e a gente sempre, os três movimentos que hoje formam a chapa 10, Clube Sem Barreiras, é que nós temos total condições de estar lá dentro e romper com essa situação. Porque a gente nós estando lá dentro, que o torcedor nos colocando lá dentro, nós vamos fiscalizar para você, torcedor. Para ti, torcedor, nós vamos fiscalizar, nós vamos mostrar as transparências do clube, nós vamos brigar pelo clube, pelo torcedor do Internacional. Para nós não interessa poder, para nós nos interessa o clube cada vez maior, independente de quem esteja na gestão, desde que faça uma gestão com legalidade. Até porque não queremos ser gestão, claro. O nosso trabalho é um trabalho puramente de conselho deliberativo. Exatamente. É um trabalho focado nas coisas do clube, em contratos, em todas as matérias que vierem em apreciação, coisas que podemos investigar. Os conselheiros têm direito de peticionar, de pedir coisas para o clube, de ver contratos, de pedir vistas de contratos do clube.
de acessar as dependências do clube, de conversar com pessoas do clube. Isso é um conselheiro combativo, isso é um conselheiro que fiscalize. E isso a pecha que tem para quem faz isso a pecha do chato, né? Do chato, o secador. Isso aí. É do secador. Esse é secador. Esse aqui só quer o mal do clube, é secador, quer que o clube... Então, as pessoas que estão no poder enxergam essas pessoas que querem trabalhar e mostrar transparência. Elas vendem muito as pessoas, elas nos vendem muito bastante, dessa maneira. Vendem bastante. E a gente tem o cuidado, a gente está tendo o cuidado de falar sobre tudo isso. Recentemente, nós tivemos um momento do aplicativo, né, que é o Internacional. Hoje nós temos aí cadastrados mais de 15 mil torcedores sócios para votar pelo aplicativo, e nós questionamos a comissão eleitoral sobre como funcionaria, se um aplicativo ele poderia ser colocado... Houve um questionamento, né? E na rádio colocaram me fugiu o nome dele agora, que inclusive o Lauro, isso, que nós estávamos expondo o clube. Não, nós não estávamos expondo o clube. Nós estávamos brigando e nós estávamos mostrando que nós queremos transparência e legalidade no pleito. Não expomos, ninguém estava expondo o clube ali. Apenas fizemos um requerimento, né, Juliana, inclusive para isso. Algumas pessoas levantaram alguma situação, nada objetivo, nós não temos, até que diga, mas o que vocês têm? Nós não temos nada. Não tem nada, não tem prova, não tem nada. Agora, houve algum relato de pessoas que poderiam ter feito mais de um cadastro, mesmo telefone, enfim, eu nem sei dizer objetivamente o que é. O que nós pedimos? Nós encaminhamos um ofício para a Comissão Eleitoral. Nosso pedido foi muito simples, muito simples. Foi para a desenvolvedora do aplicativo, certo? Não é o Inter que desenvolve, é uma empresa contratada para desenvolver o aplicativo. E a empresa que faz a auditoria externa da eleição, certo? São coisas diferentes. Um desenvolve, o outro audita. Que essas duas empresas dessem papel formal, uma declaração atestando que o sistema é idôneo. Exato. Foi só isso. A resposta veio depois de alguma cobrança de que vamos estar fazendo testes. Não, só um pouquinho, uma semana da eleição. Exato, está fazendo teste, faltando uma semana para a eleição. Ninguém está querendo tumultuar nada, agora eu só quero ter certeza de que o que está sendo disponibilizado é 100% seguro. De que a eleição não é fraudulenta, claro, para mim nem contra mim. Não, claro que não. Fraudulenta é o termo errado, desculpe. A eleição não apresenta alguma situação desconforme para mim nem contra mim. Ela apresenta para o clube. Todas as chapas serão ou beneficiadas ou prejudicadas de alguma maneira. Porque nós não estávamos brigando pela chapa 10. Isso é legalidade. Exatamente, nós não estávamos brigando pela chapa 10. Né? A chapa 10 entrou porque foi colocado e a gente foi ver, fomos averiguar, né? Mas nós fizemos isso pensando no torcedor. Porque o torcedor ter a legalidade de poder votar e saber que o voto dele vai ser computado certo, sem problemas, que ele possa baixar no aplicativo dele e que na hora de votar não tenha problema, não tenha surpresas. Nenhuma surpresa. Então, principalmente no sentido de não poder votar. Exatamente. Achar que ter feito um cadastro correto e na hora de dar o voto. Exatamente. Então, então nós ninguém, a Chapa 10 não quis expor o clube nem nada. Nós apenas brigamos pela legalidade e pela transparência do pleito. E nós brigamos pelo torcedor. Né? Porque o torcedor, para ele votar, para ele ter uma tranquilidade que ele está votando, né, tranquilo, e que o voto dele vai ser colocado certo, sem problema nenhum, e não ter nenhuma surpresa no pleito, né? Como aconteceu, para não ter nenhum problema de desconfiança. Então a gente briga por causa disso, pela legalidade e transparência. Inclusive, no depoimento, na entrevista do presidente ontem de manhã na Rádio Grenal, ele disse que iria ao clube, faria o encaminhamento, processaria o documento, daria o encaminhamento do documento, e até onde eu sei, agora são 9h10 da noite, onde eu sei não temos resposta ainda. Exato. E, na verdade, eu reitero,
Nosso único pedido era e continua sendo de uma declaração formal, exato, atestando um documento que vá para todas as chapas, para que nós possamos disponibilizar para o associado, dizendo, não, a empresa desenvolvedora do app e a empresa que faz auditoria externa garantem com 100% de certeza que o aplicativo é 100% imune a risco, a qualquer tipo de inconsistência de dados. É só isso que nós queremos. Até a quantidade de pessoas habilitadas para... Tem um número aí? Foram... Ontem nós tivemos... Eu vou botar um número redondo. Era 15 mil no app. É maravilhoso. Muito bom, muito bom. A democracia é o voto chegando para o associado no outro lado do mundo. Isso é uma ferramenta, é a democracia colorada. É uma das coisas mais bonitas do nosso clube, é isso, essa massa de associados, exato. Podendo participar, podendo escolher o seu presidente, podendo escolher os seus representantes do Conselho Deliberativo. O Inter foi pioneiro nisso, né? Do sócio votar para o seu presidente, né? Então, o quadro social do clube é maravilhoso. O nosso quadro social, ele tem... Hoje nós estamos aí com mais de 130 mil sócios, né? Já cadastrados, temos um número de 105 mil sócios adimplentes, né? E um universo aí de 60, 65 mil aptos a votar, né? Então nós temos tudo para fazer uma grande eleição, um número de aplicativos que foram, segundo informações que a gente tem, mais de 15 mil, né, sócios se cadastraram. O maior contingente de votos. Vai ser ótimo, vai ser bom. E vai ser bom para o clube. Claro. O clube vai sair fortalecido dessa eleição, né? Nós temos 4 chapas e o torcedor sócio do Inter tem a tranquilidade de votar. Tivemos um ano bom, né, no futebol, acho que a gente não pode esquecer isso. Algumas pessoas colocam que ter subido da 2ª divisão foi um feito, acho que não fez mais que a obrigação pelo tamanho do clube, né? Agora falando um pouquinho, entrando um pouquinho... Foi até bem decepcionante a 2ª divisão. Também acho, mas... saímos deste inferno que é a 2ª divisão, que eu sempre brinco com meus amigos, eu sempre digo assim, eu quero perder mais umas 2, 3 vezes para o Mazembe, umas 3, 4 vezes para o Mazembe, do que cair para a 2ª divisão de novo, porque isso marca, ela fica dolorida pro resto da vida. A gente perde a piada. Exato. A mulher que é gremista, toda terça-feira eu acordava, fazia o café para ela e perguntava, o Grêmio joga hoje ou sexta? E nós perdemos essa, exatamente. Perdeu a piada. Isso te iguala de uma maneira ruim. Fica marcado. Mas é uma coisa horrorosa e caiu porque caiu mesmo. Né? Foi mal gerido, a gestão foi horrível. Tinha a maioria do conselho, o conselho não cobrou, o conselho... atropelaram a legalidade do clube e o clube pagou um preço muito caro por falta de transparência, por falta de ter uma fiscalização, porque a gestão tinha a maioria dentro do conselho. Então, eu acho que o torcedor tem que pensar isso na hora de votar, né? O clube se recuperou dentro do futebol nacional, ficou em terceiro no Campeonato Brasileiro. Também que não, para mim, eu acho que nada muito... ficamos em terceiro, apesar de... Não, acho que o clube disputou um campeonato só. Eu acho que, inclusive, mas voltou, não interessa, voltou à 2ª divisão. Tem orçamento, tem torcida, tem estádio, tem tudo. Voltou ponto, zerou a regra. Exato. Era para ter... Pagou sua penitência na 2ª divisão, subiu para a primeira, tu tem a obrigação de disputar o topo. O Internacional tem sempre... O Inter, independente do que ele disputar, ele tem que disputar o topo. Essa tábua de salvação eu não vou jogar para a gestão. Eu acho que esse ano deveria ser um ano para dizer que foi um ano, como se quer vender que foi um ano, mas não foi um ano, não ganhou nada esse ano. Nós não ganhamos nada, não ganhamos nem o nosso orçamento para ganhar. Exato, nós não ganhamos, é o 2º ano que nós não ganhamos o Gauchão. Isso aí, então, a hegemonia interna sempre tem algum significado. Exatamente, então a gente está...
a gente vê essa situação, realmente o clube vem de uma segunda divisão, mas não podemos dizer, nossa, viemos da segunda divisão, fizemos um grande feito. Não, o Internacional é gigante. O Internacional tem que pensar grande sempre, independente de subir o ano 2017, tem que chegar e tem que pontear o campeonato e tem que brigar pelo título. Tá entendendo? O clube é gigante, o clube não pode depender de que, olha, nós chegamos agora, viemos na segunda. Interessa, o Inter é campeão mundial. Vitor, estamos na finaleira. Temos virando abóbora. Exatamente. Vamos lá, despedida. Para os finalmente. Os mais velhos. Obrigado por estar aqui, pelo companheiro aqui, né? Um abraço. Vamos lá, mandar uns abraços. Agora. Momento Maguila aqui agora, então. Vamos mandar para o pessoal que está nos assistindo aí, o pessoal o Mário, Márcio, o Mário do nosso grupo, lá de Pelotas, inclusive. Opa, tá? Felipe Assunção, Thiago Issa, Rodrigo, a Jaque, a Luísa, a Karen, né? O pessoal que faz parte, que está na luta junto com a gente, né? Um beijo para minhas filhas, né? Minhas 3 filhotas que estão lá curtindo a live do velho, né? Que nem a gente fala, minha esposa. Um abraço a todo torcedor, né? Torcedor e torcedora. E dia 8 nos encontramos no Beira-Rio, né? Sábado agora estaremos lá no pátio desde cedo fazendo um bate-papo com o torcedor. Não esquecendo, sempre para não esquecer, nas nossas redes sociais nós temos lá um abaixo-assinado, né? Para nós não esquecermos. Importantíssimo a respeito do CT do Internacional, né? Que a Chapa 10 Clubes Sem Barreira lançou, colocou um abaixo-assinado que o Internacional destine uma verba, né, um percentual do orçamento e um percentual do gatilho de solidariedade dos jogadores que são vendidos no exterior para uma conta onde o Internacional transferir totalmente para o CT. Né? O Conselho Deliberativo gerencia para a construção do CT. O clube fica obrigado. Exatamente. Do orçamento, sei lá, 300 milhões, X%, obrigatoriamente tem que ser destinado para esse fundo, certo? Para que possamos ter o nosso CT. Isso é uma pauta muito importante. Muito importante. Né? O futebol, é óbvio que o futebol se faz com títulos, com grandes jogadores, mas não dá para torrar todo em grande jogador. E outra coisa, nós temos que formar jogadores que nos últimos anos, com essa separação da categoria de base, ficar longe do futebol profissional, nós não conseguimos lançar ninguém, né? Nós temos a nossa base, que o nosso celeiro de ases ficou meio que esquecida nesses últimos anos. Nosso grande jogador, a nossa grande formação, o Alisson, que será a nossa grande venda, teve alguma coisa mal explicada em contrato, aquela coisa toda que o pessoal sabe, que se esvaiu por um valor muito inferior ao que o atleta poderia ter. Exatamente. Então não esqueça, entra lá na nossa página no Facebook, no Instagram, no Twitter e assine, torcedor. A sua assinatura é importante para o CT do Inter. É muito importante você participar disso, porque você vai estar construindo esse CT para o Internacional. Com a sua assinatura, a assinatura dos seus amigos, faça seus amigos a assinar, porque isso é para o futuro do nosso clube. Isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa seríssima. Nós temos que trazer novamente a hegemonia do futebol do Internacional para o campo, aos celeiros de ases, né? Inclusive fomos campeões no ano passado da Copa Sub-20 e não utilizamos ninguém no elenco principal. Não, a nossa utilização da base anda foi então eu acho que a construção do CT, a união das categorias de base próximo ao departamento de futebol profissional vai ser excelente. Então, torcedor, você está convocado a construir o CT, assinando o abaixo-assinado que a Chapa 10 colocou nas suas redes sociais. Boa noite, obrigado pela atenção de vocês aí. Dia 8 contamos com o seu voto na Chapa 10. Bom, eu faço minhas palavras do Vitor. Tem aquela foto famosa do Falcão com carrinho de mão. Isso, exatamente. Tijolo. Então, você também pode fazer isso aí. Assine o abaixo-assinado e faça uma selfie com o abaixo-assinado. Essa é a forma que você tem de ajudar o Internacional a construir esse treinamento. Na eleição de 2016, nós passamos para os associados um abaixo-assinado pedindo uma devassa, uma auditoria devassa nas contas do clube. E veja como são as coisas, né? Exatamente. O resultado que deu da gestão.
E até hoje não se fez uma grande auditoria também. O clube está brigando internamente para apurar o que dá, mas uma auditoria de fato que levante pontualmente tudo o que aconteceu, infelizmente ainda não tem. O grupo de trabalho fez um bom trabalho, o grupo de sindicância fez um trabalho bom, só que há coisas ainda a serem apuradas, vão ser contratadas outras auditorias, mas enfim... O que vale é a intenção, é mostrar que o pedido, quando apoiado pelos sócios, tem que ter força, porque o sócio pode cobrar isso aí. Exatamente. Fazer uma correção aqui que eu falei do meu amigo Mário lá de Pelotas, ele não é de Pelotas, ele é de Rio Grande. Então um abraço, Mário, aí em Rio Grande, está fazendo um belíssimo trabalho lá junto aos sócios lá, captando votos para a chapa dessa. Quem executa não fiscaliza. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite, obrigado. Foi. É isso. Passou rápido, né? Passa rápido. Que negócio mesmo. Vamos lá, então. É isso, né, Leonel?